Oi, eu sou a Vivi Remédios e vou apresentar para vocês a segunda temporada do IAP Entrevista. Terceiro episódio da segunda temporada do IAP Entrevista. Então hoje eu estou aqui com a Rose é paratiense e moradora lá do Penha. Rose, você sempre morou no Penha? Então, eu sou nascida e criada no Penha. Quando eu me casei, eu passei uma temporada fora, a gente foi para São José em 94. E aí eu casei e fiquei 13 anos morando em São José. Lá eu tive meus 2 filhos, o Lucas, Eduardo, a Isabela. E aí lá nós moramos longos 13 anos. E depois disso nós voltamos para Paraty. Era um desejo do papai que a gente voltasse para Paraty. E foi muito feliz a nossa volta, porque nesse período a gente conseguiu resgatar, né, a história da família, a questão de trabalhar com a farinha, né, e poder viver tanto com eles quanto essa história. Essa é a história dos seus pais, o seu pai e a sua família sempre foram dali, do Penha? O papai, na verdade, veio muito pequeno da cidade de Cunha, né? Veio com os meus avós, ele era ainda muito pequeno. E aí eles chegaram em Paraty, já tinha família em Paraty, o tio do papai, os tios do papai receberam eles. E aí eles ficaram no bairro do Penha, já localizados no bairro do Penha, iniciaram a trajetória deles com a farinha de mandioca, né? Que a farinha de mandioca era o cargo-chefe na época, era o que aquecia a economia de Paraty. Então começaram a trabalhar com a farinha de mandioca, plantação de mandioca, e assim começou a história do papai em Paraty. Nossa, mas você cresceu ali, né, Rose? Cresci ali, eu cresci no Penha, tinha até a escola no Penha, né? Eu fiz até o 4º ano, né? Que a gente falava no Penha. E foi um tempo muito feliz, né? Aquela época de você poder ter a sua escola no bairro, né? Era muito legal isso. E eu estudei lá e depois disso eu vim para o Sembra, eu vim para a cidade conhecer. Mas toda a vida a gente morou no Penha. Você sabe assim, qual foi a história ali do Penha? Então, o Penha, ele tem praticamente é um bairro de famílias, né? Uhum. O bairro tem a família Penha, que fundou praticamente o bairro, porque eles começaram, os irmãos Penha fizeram a maquete, né, da casa de farinha, e aí depois eles começaram aí fizeram a primeira casa de farinha. E tinha a farinha do Penha, começou a fazer a farinha do Penha. Então nisso o papai já começou a trabalhar em terras, né, que eram, como se diz, plantavam a meia, né? Uhum. E aí o papai começou a fazer a fazer farinha, e aí sempre ali no Penha. Aí começou a ter mais de uma casa de farinha no Penha. Então o papai, aí na verdade o papai era pequeno ainda. Isso foi a vovó, né, que trabalhava na época. Eles faziam a farinha manual ainda, né? Era tudo no rodinho. Então eu lembro que o papai conta muito que o vovô plantava em terras a meia e fazia essa farinha. Então, e eles traziam para Paraty. A vovó trazia essa farinha em lombos de mula para a cidade de Paraty. Olha só. E aí, como era a época do escambo, da troca dos alimentos ainda, então o papai conta que tinha a mulinha chamada Neblina. Então ela vinha, fazia a troca desses alimentos e aí foram crescendo ali, né? Sempre com essa cultura familiar de farinha. O papai, obviamente, trabalhava também tinha outras plantações de banana. Ali o papai conta que eles plantavam de tudo. Ô Rose, e o que você acha assim que hoje assim qual é o maior atrativo ali do Penha hoje? Então, o Penha é um eixo turístico, né? Um dos eixos mais importantes, é um dos bairros com eixo de turismo mais forte, né? No Penha hoje nós temos alambique, nós temos restaurantes, nós temos ali bares, tem lanchonete, tem doceria, tem a nossa casa de farinha, né? Então, assim,
O Penha, você tem muitos atrativos no Penha. Tem o nosso café na roça. Então, assim, quando se fala em bairro do Penha hoje, é um bairro bem completo. Tem o Caminho do Ouro, que conta toda a história do Caminho do Ouro. Então, é um bairro, assim, maravilhoso. E você gosta de morar lá, Rose? Moro. Eu gosto muito de morar lá, eu tenho muito orgulho, né? Porque ali está a minha raiz. Né? Os meus pais foram criados ali, os meus avós vieram para ali, então a minha raiz está ali, né? A base da minha história está ali. E eu trouxe a minha família, né? Eu convivi muitos anos e eu tenho a minha família ali comigo, eu posso trabalhar ali. Porque como eu dei continuidade na história da família, fazendo farinha, então hoje o meu trabalho é ali. Então assim, eu me sinto muito realizada naquele lugar. Ô Rose, você tem lembrança assim de quando você era criança, dessa questão de ir na roça com o seu pai? Tem uma memória assim? Tenho. Tenho. Desse despertar em você para dar continuidade nesse... Tenho. Eu sou somos em 3 filhas, né? Uhum. A Lana, a Flávia e eu. Somos em 3 filhas, mas eu sempre fui uma filha, eu fui muito apegada com o papai, assim, no sentido de gostar das mesmas coisas. Então eu era uma filha que sempre fui muito apegada com o papai. Gosto muito das coisas da roça e eu lembro que o papai ia para a roça e a mamãe ajudava o papai diretamente. Então ela ia sempre na parte depois do almoço, que ela ia levar o almoço, aí ela levava a gente. Então aí a gente ficava ali na roça e eu lembro que tinha umas totoas que a gente pegava dos pés de coco. Então assim, enquanto o papai estava ali trabalhando com a mamãe, às vezes plantando feijão, plantando milho, a maioria das vezes mandioca. E a gente ficava ali na roça. Então eu com a Laninha, que era a irmã mais velha, nessa época não tinha a mais nova, que era a Flávia, a gente escorregava naquelas totoas, menina. E era uma brincadeira tão maravilhosa aquilo. Então eu gosto muito dessa lembrança de ir pra roça, sabe? E também uma lembrança que eu gosto muito é quando a mamãe ia lavar roupa na cachoeira. Que ela levava a gente e tinha um pocinho assim, então tá ali naquele paraíso, com os pés descalços, brincando ali, vendo a mamãe. Eu tenho isso assim muito vivo na minha mente, da mamãe lavando roupa ali, era uma coisa maravilhosa, era um parque de diversões. Que bonito, Rose. E você considera o Penha assim, que é um lugar, além das memórias, um lugar de festas? Tinha festas, tem, antigamente? Sim, tinha a tradicional festa do Penha, né? Que é sempre no mês de agosto. Então, uma coisa muito legal da festa do Penha, eu lembro que nós éramos todas meninas, então as mulheres se reuniam, né? As minhas tias, a mamãe, e elas temperavam aqueles montes de frango, pedaço de carne de porco. Então, assim, era na semana que antecipava a festa, né? Então eles temperavam aquele monte de frango, era muitos bolos sendo confeccionados e a gente ali correndo para lá e para cá e elas faziam aqueles fogões a lenhas no meio do quintal, sabe? Aqueles tachos enormes de gordura, aqueles frangos assados que eu sinto o cheiro daquilo até hoje, vivo na minha memória. Então assim, e aí os homens preparando as barracas, sabe? Cortando bambu, fazendo aquelas barracas, tudo com muito capricho, com muito amor, a comunidade, a união da comunidade. Então isso era uma coisa muito legal, que tem muito vivo na minha memória. E hoje tem essas festas lá ainda, Rose? Então tem, hoje ainda tem, vai ter agora em agosto, né? A festa. Então, assim, não é mais como era antigamente, né? Hoje muita coisa mudou, nós mulheres nos tornamos muito independentes, né? Nós somos mulheres antenadas, independentes, descoladas, isso é maravilhoso, né? Mas aí também se perde um pouco, né, amiga? Dessa questão das mulheres serem do lar e ter esse tempo disponível, né? Para preparar tudo isso. Hoje tudo é muito mais limitado, né? Com menos pessoas. Então essa questão de fazer esses bolos, esses frangos assados, hoje são mais doações prontas já, mas ainda tem a festa e você vê que é tudo feito ainda com muito amor e carinho. Gente, esse é o final do primeiro capítulo e logo mais retornaremos.